Olá, crianças, bom dia. Sejam bem-vindos ao retorno das nossas aulas. Vamos iniciar agora o segundo semestre do nosso ano de 2020. Um ano totalmente atípico, diferente de tudo que vocês já fizeram, né? Nessa caminhada escolar. Mas nós não podemos desistir. Vamos ficar firmes e pedir a Deus que tudo isso passe logo. O mais importante é estarmos bem, não importa se estamos muito tempo em casa, se nós estamos passeando, o que importa é que nós possamos estar bem, né? Que todo mundo, a nossa família, né? Que tudo fique bem. Bom, na nossa aula de hoje, língua portuguesa, nossa primeira aula, eu vou pedir para vocês pegarem um livro de língua portuguesa, o livro 2, certo? Eu não sei se vocês já estão com o livro. Abram aí na página, se não estiverem, acompanhem até o papai e a mamãe buscar, acho na escola, não sei se já chegou para vocês. Nós vamos trabalhar da página 6, aliás, da página 8 até a página 15, com uma interpretação de texto, e depois da página 24 à página 32. Tá? Então, eu vou colocar aqui, nós vamos trabalhar da página 8 até, deixa eu arrumar melhor aqui, da 8, deixa eu arrumar aqui, da 8 até a 15 e depois da 24 até a 32. Bom, vocês vão colocar as datas do dia que vocês fizerem, dos dias que vocês fizerem essa atividade lá no livro, em cima, como vocês faziam em sala de aula. Muito bem. Então, lá na página 8, na página 6, que é a abertura do nosso livro, essas duas páginas aqui, nós vemos uma imagem que lembra muito os nossos dias atuais, onde a Yumi está no computador aqui falando com seus avós, certo? Então, aqui o nosso tema é Eu Me Comunico. Aqui em cima, na página 7, nós temos o versículo do dia, de abertura do livro. Eu vou fazer a leitura. Então, diz lá assim: mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Salmo 33, 6. Uma palavra bem importante lá do começo, quando Deus fez todas as coisas, né? E foi tudo diante da palavra dele. Então, nós podemos e devemos confiar no Senhor, porque ele é digno de confiança e tudo foi feito dele, por ele, certo? Então, se você quiser buscar lá na Bíblia e ler um pouquinho mais, Salmo 33, 6. Aí aqui vocês observando, deixa eu ver aqui para ver se eu consigo observar com vocês, não sei se vocês conseguem acompanhar aqui comigo. Nós temos algumas perguntas aqui. Fala, a boa comunicação nos aproxima. Então, nós temos ali algumas perguntinhas. Observando a imagem. Qual foi a forma escolhida pela família de Yumi para se comunicar com seus avós? Então, observando a imagem, nós vemos que a forma de comunicação foi o computador. Vamos para a segunda pergunta. Por que a família de Yumi escolheu se comunicar dessa forma? Por que será que eles, em vez de usarem o celular ou o telefone fixo, preferiram o computador? Eu acredito que foi porque, pelo computador, eles conseguem ver melhor a imagem, ele é maior, né? Então, eu acredito que seja por esse motivo que eles escolheram o computador. O celular também dá para ver a imagem, mas é um pouquinho menor. Terceira pergunta, diz assim, terceiro tópico. Circule na cena os meios de comunicação que você observa. Então, olhando aqui no livro, você vai me dizer quais são os meios de comunicação que estão aqui nessas duas imagens aparecendo. Não é para escrever nada, isso aqui é tudo oralmente, ok? Depois, no mesmo tópico, tem uma perguntinha. Qual deles é o mais usado em sua casa? Computador, telefone fixo, celular
O que é mais usado na sua casa? Qual meio de comunicação? E por último, o que é necessário para uma boa comunicação? Né? Então, todas essas perguntinhas é para você responder oralmente, tá? Não precisa escrever nada no seu caderno por enquanto, tá bom? Aí você vai abrir lá na página 8 até a 15, é uma leitura, que é lendo o texto 1, sobre é lixo? É lixo? Não, é brinquedo. Então, esse texto aqui, vocês vão fazer a leitura do texto na página 8, depois vão fazer a leitura da página 9, que é o mesmo texto, e vão responder as perguntas, a interpretação de texto até a página 15, certo? Na página 16 é outro texto, né? Vocês teriam que fazer outra leitura, mas nesse momento eu não vou trabalhar essa página. Essas páginas, eu vou trabalhar até a 15, a primeira interpretação, e vou deixar a segunda mais para frente um pouquinho, ok? Então, o texto 2, da página 16 até a página 23, vocês não precisam fazer por enquanto. Nós não estamos pulando, é por enquanto, ok? Bom, vamos lá então. Conteúdo novo. Nós vamos trabalhar alguns conteúdos novos agora. Alguns vocês já viram, vamos relembrar. E o primeiro conteúdo que nós vamos ver hoje é o adjetivo, que é o que está aí no seu livro. Adjetivo, ok? Na página 24, abre aí no seu livro. Leia o poema abaixo e responda às questões. Tudo se transforma. Todo lixo é rejeitado, ninguém gosta de manter. Mas vou lhe mostrar agora que divertido ele pode ser. Reciclar pode ser muito legal. É só lixo reutilizar. Com criatividade transformá-lo e novos brinquedos criar. Papel vira linda pipa, garrafa se transforma em carrinho. Você e eu fazendo a diferença, mudando o mundo de pouquinho em pouquinho. Esse texto é de Aline Portela, texto criado para esta obra. Depois da leitura, por que é necessário ter criatividade na hora de reciclar? Primeira pergunta. Você já aproveitou algum tipo de lixo reciclado para produzir um brinquedo? Qual? Então, você vai responder essas duas perguntinhas. Aqui na página 25, nós vamos dar continuidade ao conteúdo novo. Adjetivo. Primeiro, nós precisamos saber o que é adjetivo. Adjetivo é uma característica do substantivo. Então, vou colocar aqui. Adjetivo é uma característica do substantivo. Certo? Ponto no finalzinho. Adjetivo é uma característica do substantivo. Como uma característica? Nós já falamos sobre isso, lembra quando a professora falava lá na sala? Olhem para a professora e digam o que vocês estão vendo. Que cor é o meu jaleco? O meu cabelo? E aí vocês falavam. Por exemplo, aqui, nesse momento. A professora Cíntia tem os cabelos escuros. Então, escuros, cabelos escuros são uma característica da professora Cíntia. Então, o cabelo dela é escuro. O adjetivo nesta frase é o escuro, o substantivo, o cabelo, ok? Nós temos aqui uma frase no exercício 4 que diz assim, eu vou pegar outra aqui. A menina gosta de brinquedos. A menina gosta de brinquedos. Essa letrinha A aqui, vocês lembram o que ela significa, o que ela é? Que nome nós damos para essa letrinha? Essa letrinha aqui, ela é um artigo. Lembram do artigo? A, o, as, os, uma, uns, umas.
menina é o sujeito, gosta é verbo, e aqui brinquedos é o nosso substantivo. Nosso substantivo nessa frase é brinquedos. Agora, é possível colocar nessa frase um adjetivo, uma característica para os brinquedos? Sim. Então, deixa eu tirar o ponto daqui, vou apagar aqui para sobrar mais espaço. A menina gosta de brinquedos reciclados. Ponto. O reciclados aqui é o adjetivo. É a característica do brinquedo, do tipo de brinquedo que a menina gosta. Certo? Se tiver dúvidas, fique tranquilo que nós vamos fazer uma revisãozinha no final de novo, tá bom? Então, adjetivo é uma característica do substantivo. O que é substantivo? Nós já trabalhamos. Substantivo é o nome que se dá a todas as coisas, aos seres, objetos, animais, plantas, tudo. O piso, teto, armário, quadro, parede, cadeira, tudo isso é substantivo. Agora, quadro de vidro. Qual é a característica do quadro? Que ele é de vidro. Cadeira de madeira. Então, qual é a característica da cadeira? É que ela é de madeira. Ok? Então, adjetivo é uma característica do substantivo. Então, aqui na frase, a menina gosta de brinquedos reciclados. A é o artigo. A menina é o sujeito, verbo e o substantivo. A característica do substantivo, reciclados. Ok? Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Meu quadro não é tão grande igual o da escola lá, mas vai dar pra gente trabalhar. Muito bem. Vamos lá. No exercício 3, está dizendo, observe as palavras, tem ali uma frase, o papel vira uma linda pipa. Certo? Papel vira uma linda pipa. Papel é um substantivo, verbo, e aqui o que é? O artigo. Linda é o quê? O que a linda tá se referindo aqui? O que é lindo? A palavra lindo se refere a quem nessa frase? Ela se refere a pipa. Então, linda é o adjetivo. E pipa, o substantivo. Ok? Até aqui, tudo tranquilo, certo? No exercício 4, vocês vão... No exercício 4, não. No exercício 3, vocês vão identificar e colocar dentro do espaço o artigo, o adjetivo e o substantivo, certo? Que eu já coloquei aqui para vocês. Vão responder a B, C e D e depois fazer a 4. Reescreva as frases acrescentando adjetivo para os substantivos em destaque. Ela gosta de brinquedos. Aí você tem que acrescentar nessa frase um adjetivo. Ela gosta de brinquedos reciclados. Ela gosta de brinquedos novos. Ela gosta de brinquedos grandes. Então, você vai acrescentar um adjetivo para brinquedos. Depois, a menina foi à praça Nilo Coelho. Vamos colocar um adjetivo para a palavra em destaque, que é a menina. No caso aqui, menina. A menina linda foi à praça Nilo Coelho. Ou a curiosa menina foi à praça de Nilo Coelho. Então, vocês vão acrescentar um adjetivo para a menina. E na letra C, vocês vão acrescentar um adjetivo para a campanha. Ok?
Depois disso, vão responder a página 26 e na página 27, nós vamos continuar falando de adjetivo, porém, agora ficou um pouquinho mais difícil. Sempre vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Nós vamos falar de locução adjetiva. Ok? Bom, aditiva vem de adjetivo. Você já sabe o que é uma característica do substantivo. E o que é o substantivo? O nome que nós damos a todas as coisas. Seres, animais, plantas, objetos. Mas agora entrou uma outra palavrinha, que é a locução adjetiva. Na locução adjetiva, em vez de usarmos uma palavra para caracterizar o substantivo, nós vamos usar duas palavrinhas. Por exemplo, na frase... deixa eu ver aqui uma frase. Os escorregadores parecem ser tubos como raios de sol. As armas de verdade viram brinquedo. Vamos usar essa. Armas de verdade viram brinquedos. Viram brinquedo. Aí. A palavra em destaque é de verdade. Quando nós temos aqui duas palavrinhas, ela deixou de ser um adjetivo para ser uma locução adjetiva. Por quê? Porque eu poderia escrever assim: armas verdadeiramente, por exemplo, viram brinquedo, certo? Mas em vez de usar uma única palavra, eu usei duas para caracterizar o substantivo armas, certo? Então, armas de verdade. Deixa eu achar uma outra frase. Os raios solares estão fortes, por exemplo. Nosso substantivo aqui e aqui. Deixa eu arrumar melhor aqui para vocês poderem usar muito espaço ali. Eu vou abreviar aqui substantivos, ok? Raios, substantivo. E solares seria o adjetivo. E como que eu vou transformar nessa frase o adjetivo em locução adjetiva? Em vez de ser raios solares, raios de sol. Então, se aqui no lugar de solares estivesse raios de sol, seria o quê? Uma locução adjetiva, ok? Muito bem. Então, vamos relembrar de novo. Adjetivo é uma característica do substantivo. Locução adjetiva também é uma característica do substantivo, porém é uma característica onde nós usamos duas palavrinhas. E o artigo é a palavrinha que vai abrir lá. Os, por exemplo, aqui. Artigo. Os, as, os, o, a, os, as, uma, uns, umas são artigos.
Eu posso colocar as raios? Não. O artigo, ele tem que concordar, tem que ter uma concordância com o substantivo. Se o substantivo é masculino, é os. Se o substantivo for feminino, será as, ok? Muito bem. Agora, o próximo conteúdo ali é as palavras que não são escritas com S, mas tem som de S. Né? Nós já falamos em algumas aulas sobre essas palavrinhas, então aqui nós vamos falar de S, SS, C e o C com cedilha com som de S. Na página 29, aqui depois de locução adjetiva, você vai fazer a página 27 e 28, e daí vamos aqui para estudando as palavras. Nós temos ali na página 29 um texto sobre o iPod de notícias. Então você vai ler. Veja como é bom manter-se informado. Vai fazer a leitura do texto que está aqui e depois responder a pergunta A e B. No número 2, diz assim, escreva no quadro, abaixo ali tem um quadro, as palavras destacadas no texto. Bom, destacadas no texto eu tenho impresso, diferença, certeza e souber. Eu vou pegar essas palavras e vou colocar nos quadrinhos aqui. Depois eu vou fazer a leitura. No S, sozinho, souber, com 2 S's impresso, com C, certeza, e com cedilha, diferença. C com cedilha, diferença. Quanto ao som, o que essas palavras têm em comum? Então, eu vou repetir. Souber, impresso, certeza e diferença. Todas essas palavras têm o mesmo som. E qual som que é? O som de S. Mas são escritas com outras consoantes, outras letras, ok? Aí, na página 30... vocês vão responder a letra B, que é identifique no texto outras palavras com o som de S e pinte de acordo com a legenda. Verde para S, vermelho para 2 S, azul para o C e laranja para o C com cedilha. Aí diz ali no lembretezinho, as letras S e 2 S, C e C com cedilha podem ser representadas pelo som da letra S, dependendo da posição que ocupam na palavra. Daí depois você completar com S ou 2 S's. E o 4, observe a questão anterior e marque as afirmações abaixo com S ou 2 S's, conforme a posição dessas letras. Está entre vogal e consoante. Quem que fica entre o vogal e a consoante? Olhando nas palavrinhas que você respondeu ali no exercício 3. Um S só. O que fica entre vogais? 2 S. Você vai observar que nas palavras que tem 2 S, ele tem vogal antes e depois. E nas palavras que tem só S, ele tem uma vogal antes e uma consoante depois. Tá bom? Respondeu 4 e 5. Lá embaixo, na página 30, tem uma pesquisa. Pesquisa em jornais e revistas, palavras com S, 2 S, C e C com cedilha com som de S. Essa pesquisa seria, se nós estivéssemos na escola, vocês fariam, nós montaríamos um cartaz e colocaríamos no mural. Porém, como nós não podemos, vocês vão fazer no caderninho de português, vão lá dobrar lá ou escrever lá, 3º bimestre, e vão procurar em revista, colocar lá página livro de português, página 30, pesquisa. Aí embaixo você pode colocar só, colar as palavrinhas, certo? Na página 31, você sabia como é feito o jornal, você vai fazer a leitura, uma curiosidade. E na página 32, jogando e aprendendo. Quebra-cabeça ecológico. Você vai lá para o final, vocês, né? Vão lá para o final do livro e vão pegar o encarte 1 e 2. Aqui, 1 e 2. Esse daqui. E vão destacar o
o encarte 1 e o encarte 2 e montar o quebra-cabeça, tá bom? Assim, nós finalizamos a nossa aula de língua portuguesa. Esse semestre vai ser um pouquinho diferente. Em vez de vocês tirarem dúvidas lá no fórum, escrevendo lá no fórum, nós vamos ter as nossas aulas, as nossas videoconferências, onde vocês vão ter acesso vão poder conversar comigo pessoalmente ali pelo computador. Então, você vai anotar as suas dúvidas e vai perguntar no dia da aula correspondente à sua dúvida. Se for de português, na aula de português. Se for de matemática, na aula de matemática e assim por diante, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Eu mudei um pouquinho a forma de trabalhar, de dar aula. Vamos ver se assim vocês conseguem entender um pouco melhor, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem. Mas nós continuaremos lá no fórum respondendo as perguntas. Todos os dias vocês vão ver no material de apoio que eu coloquei uma pergunta para vocês responderem. E aí eu vou olhar lá no fórum as perguntinhas, tá bom? E vocês vão conversar comigo, cada um no seu horário, manhã no horário da manhã, a turma da tarde no horário da tarde, conforme vocês receberam o bilhete enviado pela coordenação. Ok, crianças? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau!